Vamos então dar continuidade. Olá para todos, bem-vindos novamente. Vamos seguir então. Nós estávamos relembrando de que maneira nós podemos configurar ou identificar um processo de conhecimento. Então, como estávamos conversando, no processo de conhecimento não existe certeza. Nós não temos uma certeza construída. O objetivo é conhecer essa certeza, ou tornar essa certeza conhecida, né? Então, o processo de conhecimento é uma grande disputa argumentativa entre as partes envolvidas, que será resolvida, solucionada por meio de uma decisão. E aí nós temos a decisão judicial substituindo as partes na solução do conflito, porque elas deixaram de resolver, por sua própria conta, né? E diante da não resolução delas acerca dos próprios problemas, surge então a necessidade do juiz substituir esses indivíduos na prática para resolver esse problema. Então, isso vai identificar um processo de conhecimento. Não se tem certeza de nada, essa certeza será construída e se tornará conhecida por meio da decisão, né? Então, esse é o ponto, né? Só para retomarmos e fortalecermos em cima daquilo que está no slide. No processo de conhecimento, ocorre a necessidade das partes de levar ao conhecimento do juiz os fatos e os fundamentos jurídicos para que ele possa substituir por um ato seu a vontade de uma das partes. Isso é uma definição extraída do livro do Alexandre Câmara, do Alexandre de Freitas Câmara, tá? Então, você sabe que eu não uso uma única bibliografia. Você fique à vontade para usar o livro que você quiser, que você tenha mais afinidade, mas é uma abordagem dele que acho bem pertinente, bem interessante, quando ele trabalha com esse levar ao conhecimento do juiz, e aí a gente pode pensar, né, tornar conhecido a certeza que será registrada, consagrada pela decisão judicial. Quando a gente pensa nesse pronunciamento do juiz, e quando eu falo pronunciamento do juiz, eu me refiro a um pronunciamento em sentido amplo, porque pode ser uma sentença ou pode ser um pronunciamento do artigo 204, né? Vocês viram em processo 1 os chamados atos do juiz. Lembra? Quais são os atos do juiz? Então, o artigo 203 do CPC, ele nos diz quais são os atos do juiz. E aí ele coloca lá, despacho, decisão interlocutória e sentença, como atos básicos do juiz. E está certo isso? Perfeitamente correto. Porque esses são os atos do juiz mesmo. E quando eu falo juiz, eu estou falando o primeiro grau, né, de jurisdição. Agora, eu não posso achar que os atos dos magistrados, de maneira ampla, se resumam a despacho, interlocutório e sentença, porque além, eu não posso parar de ler no 203. Existe o 204. E o 204 do CPC nos diz sobre acórdão e decisão interlocutória, que são decisões proferidas no âmbito dos tribunais, que não são proferidas por juízes, né? São proferidas por desembargadores ou por ministros. Então, sentença é a decisão terminativa, né, ou definitiva, proferida pelo magistrado, pelo juiz. A gente está falando de primeiro grau. Então, sentença é um termo que você vai usar só quando estiver em primeiro grau. Quando o processo, por exemplo, for julgado em Apucarana, aí é sentença. Agora, se o processo houve recurso ou ele começou no Tribunal de Justiça, lá em Curitiba, não é mais sentença. Ou vai ser acórdão, ou será decisão monocrática. Só para relembrar isso, né? Se você está perdido, não está lembrando, me manda mensagem. Libera o microfone, pergunte. Não fique na dúvida. O que vai diferenciar um acórdão de uma decisão monocrática? E aí, novamente, nós precisamos ter a atenção voltada para o nome e para a interpretação gramatical e lógica sobre os termos utilizados. Decisão monocrática é aquela proferida por uma única pessoa, mono de um. Então, quando um desembargador ou um ministro decide sozinho,
Isso a gente chama de decisão monocrática, certo? Decidir no sentido de julgar mesmo, mas sempre no tribunal. Quando a decisão do tribunal for em grupo, em galera, pelas turmas ou pelas câmaras, aí nós temos o acórdão. Acórdão é o nome que nós damos para a decisão colegiada. Lembra de colégio. Não existe colégio com uma única pessoa ali dentro. Então, a decisão colegiada é aquela decisão que envolve várias pessoas para tomar aquela decisão. Então, essa é a diferença entre uma e outra. Então, a decisão monocrática proferida por um único julgador, acórdão proferida por vários julgadores. Vários julgadores conjuntamente proferindo a mesma decisão. Se eu entendo que a decisão monocrática é proferida por um único julgador, não seria errado pensar que toda sentença é uma decisão monocrática, de certo modo, porque o juiz sozinho decide. Mas a gente vai chamar de sentença por estar em primeiro grau. Tá? Por que eu estou falando isso? Quando nós pensamos nessas decisões de julgamento, existem duas formas do magistrado, e aí seja ele juiz, desembargador ou ministro. Existem duas maneiras desse magistrado julgar um processo. Ele pode julgar com resolução de mérito, ou ele pode julgar sem resolução de mérito. E esse fundamento, ele faz parte da decisão. Não tem como um juiz decidir alguma coisa, no sentido de julgar o processo, sem fazer uso dessa ideia do com julgamento de mérito ou sem julgamento de mérito, né? Resolução e julgamento, mesma coisa. E aí? Como que isso é, de alguma forma, identificado? Quando eu tenho decisão, vou anotar aqui para você, proferida sem resolução de mérito, o que que isso significa? Significa que o julgador decidiu o processo sem analisar o pedido formulado. Então, a decisão sem resolução de mérito é aquela que não analisa o pedido. Mérito é pedido. Todo processo tem pedido. A pessoa não entra para nada uma ação. Ela entra querendo alguma coisa. E o juiz pode julgar aquele processo sem analisar aquele pedido. E como que eu sei que ele não analisou o pedido? Quando ele não diz quem tem direito à coisa. Então, se é uma sentença, por exemplo, em que em lugar algum o juiz disse julgo procedente, ou autor, você tem direito de receber tal coisa, ou autor, você não tem direito. Se o juiz não chega nesse ponto de falar quem tem razão e quem não tem razão, se isso não existe na sentença, é porque ela é uma sentença sem resolução de mérito. Ela não analisou o pedido, porque daí o juiz não disse quem tem direito àquilo que está sendo buscado, né? Quando que a gente tem decisão sem resolução de mérito? Nós temos isso nas hipóteses do artigo 485 do CPC. Então, o artigo 485 vai nos dizer quais são as hipóteses de julgamento sem resolução de mérito. Por sua vez, vamos anotar a decisão com resolução de mérito, né? Vamos lá. Decisão proferida com resolução de mérito. O que isso significa? Significa que o julgador... Por que eu não estou colocando juiz? Porque pode ser juiz, pode ser desembargador e pode ser ministro, né? Não dá para a gente limitar só a figura do juiz. Então, significa que o julgador decidiu o processo analisando o pedido formulado. Isso é o julgamento de mérito, né? Ou a resolução de mérito. Isso significa análise do pedido formulado. Simples assim. E onde nós temos isso previsto no Código? O artigo 487 do CPC. Mas, de uma maneira bastante objetiva,
Se você estiver diante de uma sentença ou diante de um acórdão, o que você precisa observar? O juiz diz quem tem direito ou quem tem razão? Diz. Então, é com julgamento de mérito, é com análise do pedido. Ele não diz quem tem direito, não diz quem tem razão. Ele só extingue o processo, só manda arquivar o processo. Então, é sem resolução de mérito. Então, essa é uma dica para que isso fique facilitado para você. Para a gente pensar nessas hipóteses, artigo 485 trouxe para você, aqui no material, para você verificar o exemplo, né? Porque é muito comum que quando a gente fala assim, nossa, o juiz ele vai julgar o processo sem dizer quem está certo. Mas, nossa, professor, isso é tão esquisito, né? Como assim o juiz vai fazer um negócio desse? Essa extinção, julgamento sem análise do mérito, são hipóteses em que o processo tem problemas. Então, existem vícios no processo. Então, por exemplo, olha a primeira hipótese, caput. O juiz não resolverá o mérito quando? Se você tiver com o seu código aí impresso, sugiro que você anote em cima do caput. O juiz não analisará o pedido. É isso que significa o caput do 485. E isso torna muito mais fácil a compreensão, não é mesmo? Então, em vez de você verificar lá, o juiz não resolverá o mérito, deixa anotado, o juiz não analisará o pedido. Quando? Ou os pedidos, você já sabe que tem processos com vários pedidos, não é mesmo? Primeira hipótese em que o juiz não analisa o pedido formulado pelas partes, se ele indeferir a petição inicial. O que é isso? O que é esse indeferimento da petição inicial? Você já sabe que a petição inicial ela tem uma receita para ser feita. Eu não posso fazer de qualquer jeito. O que é processo, né? Processo é um conjunto formal de atos sucessivos que busca resolver alguma circunstância, né? Pacificar alguma situação. Justamente por ser formal, eu não posso fazer ou conduzir o processo do jeito que eu acho que ele tem que ser conduzido, da maneira como eu imagino ou gostaria. Existem regras. E, obviamente, existem regras para a produção de uma petição inicial. O artigo 319, né, é muito importante que você atualize as leituras em torno disso. O artigo 319 do CPC, ele trata da petição inicial. E aí ele vai colocar a petição inicial e indicará o juízo, inciso 1, o juízo a qual é dirigida, inciso 2, os nomes, prenomes, endereço, estado civil, profissão das partes, enfim. E ele vai colocar tudo que uma petição inicial deve ter. Se o autor monta uma petição inicial e ela não cumpre esses requisitos, né, os requisitos do 319, o que o juiz faz? Intima o autor para corrigir. E vai falar assim, autor, está faltando causa de pedir na sua petição. Que tem lá uma das exigências demonstrar a causa de pedir e o pedido. Aí ele coloca, autor, está faltando a causa de pedir, você não colocou a causa de pedir. Ou está faltando o pedido, corrige a petição. E aí o autor é intimado e não corrige. Quando não houver a correção, isso é hipótese para o juiz indeferir a petição inicial. Na prática, o que o juiz está dizendo para o autor? Ele não está dizendo, autor, você não tem direito. Na verdade, ele nem chegou nessa discussão, nessa análise. Ele só está falando para o autor, autor, a sua petição inicial está uma porcaria. Primeiro você aprende a fazer uma petição, depois você volta para cá. A fala do indeferimento da inicial é essa. Então, em nenhum momento, nesse caso, o juiz está dizendo que você não tem direito. Em nenhum momento. Então, eu vou te dar um exemplo prático disso, né? Para que você possa ter isso bem claro sobre a hipótese de extinção sem resolução de mérito, para que não reste dúvida na sua cabeça. Existem várias hipóteses. Vamos imaginar, eu moro num prédio, e como eu moro no primeiro andar, em cima da garagem, a gente tem um espacinho aqui do lado da sacada, como se fosse um quintal.
Os apartamentos do primeiro andar têm isso aqui. E aí é bacana porque cachorro fica lá fora um pouco, fica aqui dentro e tal. E esses dias tinha um barbeador caído no chão. Barbeador desses giletes mesmo. E a hora que eu vi, ele já estava todo comido. E eu fiquei preocupado, porque eu falei, imagina se engole a lâmina. Eu tenho uma cachorra que é maior, mas eu tenho um que é uma pulga. Falei, imagina se engole a lâmina. E quando eu fui ver, a lâmina estava lá, não tinha engolido, enfim. Mandei uma mensagem no grupo do condomínio, porque, convenhamos, não é razoável a pessoa derrubar um barbeador pela janela no quintal dos outros. Por que o barbeador estava Ô, na janela? doutor, Oi. professor, deixa eu fazer uma pergunta aleatória. E o seu coelho? Mas o coelho a gente devolveu, e ninguém merece aqui. Tinha um coelho, só que ele começou a roer as paredes do apartamento. E aí, assim, não... e tava o trem também aqui. Dormia com os cachorros, tudo numa beleza. Daí eu liguei pro cara que eu peguei e falei, olha, você aceita de volta essa jossa aqui? Porque não tem condição, não. E aí ele buscou ela. Já teve cria, me mandou foto dos filhotes e tal, mas eu nunca mais quero ter esse treino de novo, não. São muito legais, bonitinhos, mas são fedorentos ao extremo, e nada resiste aos dentes deles. Isso quando eles não estão estressados e vão e metem o dente em você também. Assim, vão para avançam. Assim, é muito engraçado com ele avançando. Mas só estou com os dois cachorros só. É, e aí, nessa situação, né? Vamos imaginar que o meu cachorro tivesse comido a lâmina e tivesse passado muito mal. E eu tive que levar para o veterinário e tive um gasto muito grande. É muito claro, e o Código Civil deixa isso claro, que todos os objetos que caem de um prédio, o responsável é o condomínio. Ou seja, todos são, principalmente se eu não conseguir identificar quem foi a pessoa que jogou. Se eu identifico, ok, mas nesse caso era impossível saber de onde tinha caído esse barbeador. Então, o responsável por isso seria o condomínio. Então, eu poderia processar o condomínio para que ele me indenizasse e reembolsasse as minhas despesas. Mas vamos imaginar que eu fiz bobagem, não coloquei o condomínio, coloquei o meu vizinho de cima como réu. E nem sei se foi ele que derrubou, mas coloquei, porque achei que pudesse ser. Chega lá na hora, ele se defende e fala assim: eu não sou legítimo para responder. Não fui eu, ele nega. Fala assim: como é que você afirma que foi eu? Qual a prova você tem? Você nem tem prova disso. Quem tem que estar no polo passivo é o condomínio e não eu. Aí o juiz me intima e fala: Tiso, emende a petição inicial colocando o condomínio no polo passivo. O juiz tem que ser expresso. Eu sou intimado, deixo passar o prazo da emenda e não emendo. Perco o prazo. O que vai acontecer? O juiz vai indeferir a petição inicial. Ah, quer dizer que ele está dizendo para mim que eu não tenho direito de ser indenizado? Não tem nada disso. Ele nem está dizendo que eu não tenho e também não está dizendo que eu tenho. O que ele está dizendo é, primeiro, deixe tudo certo. Corrija os erros. Depois a gente continua essa discussão. Então, isso é a extinção sem resolução de mérito. E nós temos outras hipóteses. Inciso 2, o processo fica parado. Incisos 2 e 3 tratam da figura do abandono. A primeira hipótese, o processo fica parado por 1 ano, por negligência das partes. E a segunda hipótese, o autor abandona o processo por 30 dias quando intimado para fazer alguma coisa. Nesses dois casos, vai gerar a extinção do processo, sem análise de mérito. O juiz não vai dizer quem está certo. 4, verificar a ausência de pressupostos, né, e constituição, desenvolvimento válido e regular do processo. E aí tem outras hipóteses, não vou ficar lendo uma por uma, vocês já trabalharam com essas questões. Se você tem dúvida sobre isso, me pergunte, e a gente trabalha, aprofunda isso ao responder as dúvidas, tá? Tudo bem até aqui? Ok? Bem tranquilo, né? Tudo certo, só relembrando algumas coisas. E aí chega no 487, que fala haverá resolução de mérito quando um juiz, né? E o que isso significa? Haverá análise do pedido quando o juiz. Então, você que anotou lá no seu código, no 485, pode agora também anotar sobre o caput, haverá análise do pedido quando o juiz. É isso que significa esse caput. Quais são as hipóteses? E aqui sim o juiz diz quem tem direito e quem não tem. Outra dica,
Se está escrito na decisão procedente, improcedente, isso significa que o mérito foi analisado. Isso também é uma dica. Então, vamos anotar isso, isso é importante, é uma forma fácil da gente identificar. Se a decisão possuir termos como julgo procedente, julgo improcedente, ou parcialmente procedente, parcialmente improcedente, enfim, significa que o mérito foi analisado. E se não tem análise de mérito, o que vai estar escrito? O juiz vai escrever julgo extinto. Se tiver só extinto, sem mais nada, normalmente isso significa que é sem resolução de mérito. Tá? Então, tem também essa diferença de palavras utilizadas. Então, quando o juiz ele enfrenta o pedido a ponto de apreciá-lo, então, inciso 1, acolher ou rejeitar o pedido, né? Decidir sobre decadência ou prescrição, são coisas que atrapalham o pedido formulado. Homologar, o reconhecimento da procedência, o que é isso? O autor ingressa com uma petição inicial, sustentando um fato, e o réu, na sua manifestação, diz, realmente isso aconteceu. É difícil acontecer isso? Muito. Mas, às vezes, a gente pega um réu que confessa que aquilo aconteceu. Eu já peguei casos assim, advogando para o autor, em que o réu, na audiência, no depoimento dele, confessou. E processo civil, não estou falando de processo criminal, não. Isso é reconhecimento do pedido do autor. Extinção com resolução de mérito. Transação, as partes fazem acordo e o juiz vai lá e homologa. Ou a renúncia, né? Quando o autor abre mão do direito que ele está buscando. Bom, relembrando essas coisas, agora nós chegamos às espécies de coisa julgada. Só que essas espécies de coisa julgada a gente vai trabalhar amanhã, tá? Então, nós paramos por aqui hoje, já estamos no nosso... falta 4 minutos, não vou começar porque eu quero falar das espécies de coisa julgada, são 3, todas ao mesmo tempo. Eu não quero interromper. A gente vai falar sobre isso amanhã, então. Então, agradeço a participação de todos, o comparecimento. Se você ficou com alguma dúvida, perdido em algum lugar, me manda mensagem. Não chegue amanhã com dúvidas, tá? Claro que se você amanhã me perguntar, é óbvio que eu vou te responder. Mas se você sanar essas dúvidas antes, vai ser muito mais fácil para você compreender o nosso papo de amanhã. Tá bom? Então, até amanhã, meus queridos. Se cuidem, boa noite. Juízo, fiquem com Deus. Tchau. Até mais.